você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de teatro aqui pelas Oficinas Culturais da Fundac, comigo, Gabriela Antonakis. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco mais teoricamente, né? A gente estava até então fazendo bastante prática. Então hoje eu vou fazer uma aula bem diferente que vai ser sobre expressão corporal, para a gente entender na teoria, né, nos estudos, o que é a tal da expressão corporal. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo e que tem Instagram, acompanhasse lá o @extrateatral, o ET, extrateatral. Esse canal do Instagram tá cheio de conteúdo, tá? Além de divulgar essas aulas, né, assim que elas são postadas, lá eu também faço as lives e coloco conteúdos extras para quem tá acompanhando, para quem gosta de teatro e para quem quer mais conhecimento. Então, fica a dica aqui para você, segue lá o @extrateatral, por onde eu faço as lives para ficar sempre sabendo das novidades. Bom, gente, um dos tópicos, né, uma das matérias a serem estudadas para quem estuda teatro, artes cênicas, vai ser a expressão corporal. Tanto que quando você vai fazer uma faculdade, vai ter lá a disciplina expressão corporal, corpo. E aí você se pergunta, né? Mas o que é expressão corporal em artes cênicas no teatro? O que tem a ver uma coisa com outra? Por que separa a expressão corporal da expressão vocal? Que eu não tô entendendo nada. Gente, a expressão corporal e a expressão vocal, elas só são separadas para que a gente possa estudar separadamente. A expressão corporal, né? O estudo do corpo, ele tá relacionado ao estudo do movimento e o estudo do gesto. Enquanto a expressão vocal, ela está relacionada com a palavra falada, com a voz cantada também, tem a ver com a emissão de sons. A gente só separa para que fique mais fácil de estudar, né? Porque se você for pensar bem, a expressão vocal, ela parte da onde? Do seu corpo. Então, vamos lá para nossa teorização. Fui no dicionário de teatro para ver o que é expressão corporal e a gente vai descobrir isso juntos agora. Expressão corporal, técnica de interpretação usada em oficina e que visa ativar a expressividade do ator, desenvolvendo principalmente seus recursos vocais e gestuais, sua faculdade de improviso. Ela sensibiliza os indivíduos para suas possibilidades motoras e emotivas, para seu esquema corporal e para sua faculdade de projetar esse esquema na sua interpretação. Ela toma emprestadas certas técnicas da mímica, do jogo dramático, da improvisação, mas continua a ser mais uma atividade de despertar e treinamento que uma disciplina artística. Então, vocês viram que apareceu bem aí que também envolve, né, os recursos vocais e gestuais, ou seja, aqui ele está colocando uma definição que pensa o corpo já como um todo. Porque afinal, gente, isso é uma coisa que eu sempre vou trazer aqui para vocês, o corpo do ator, né, a atuação, ela envolve várias habilidades, né, não é só um corpo que se move, um corpo que fala, não é nada separado, é um corpo integrado, um corpo inteiro. Então aqui nessa descrição que a gente vê de expressão corporal, isso já está sendo falado. Mas aqui nessa aula a gente vai prestar mais atenção na expressão corporal, que é só movimento e gesto para poder separar direitinho. Então vamos lá. A gente vai começar estudando por um tipo de expressão teatral, um tipo de expressão corporal muito específica, que é o mimo. O mimo conta uma história por gestos, estando a fala completamente ausente ou só servindo para a apresentação e os encadeamentos dos números, tá bom? E aí agora do mimo, né, que é essa manifestação, a gente vai para a mímica. A mímica, na era clássica, né, tá aparecendo aqui um textinho para vocês, tudo isso é do dicionário de teatro, a nossa referência da aula de hoje. Então aparece aí. Na era clássica, a mímica compreende ao mesmo tempo a linguagem por gestos e as atitudes do rosto. O uso atual da palavra diz respeito sobretudo aos jogos de fisionomia ou expressão facial. Estes jogos têm uma função paraverbal para sublinhar ou distanciar um enunciado verbal, ou seja, vai além da palavra, tá? Fazer notar uma reação psicológica a um estímulo, comunicar uma mensagem pelo olhar, a careta, a contração ou relaxamento de um ou vários músculos faciais, a contradição entre olhar e boca. Aqui é a descrição de mímica, né? Depois que a gente entendeu o que é o mimo. E aí agora, gente, vai aparecer aí para vocês
um estudo visual. Vocês vão assistir um pouquinho de Marcel Marceau, que é uma das grandes referências da mímica. E percebe aí que interessante, tem esse momento que tá aparecendo pra vocês, em que ele tá contradizendo uma coisa, né? Ele tá fazendo uma coisa com o rosto, ele colocou uma máscara de alegria, mas o corpo dele diz outra coisa. É como se ele estivesse chorando, triste, querendo tirar a máscara da alegria que ele colocou e não consegue. E aí você vê um trabalho incrível, né? De contar uma história com o corpo, e com o rosto ele faz uma outra coisa. Ele conta uma história completamente ali só usando o gesto, só usando a mímica, né, dentro dessa história que ele tá contando. E é um exemplo, assim, fenomenal, vocês estão vendo aí, que dá para entender direitinho o que é essa expressão corporal sem a fala, né, independente da fala, pelo menos pra gente estudar o corpo separado. E aí, deu pra você perceber como o corpo sozinho, separado da voz, né, separado da emissão de fala, consegue contar uma história direitinho, né? Lógico que existe todo um treinamento, não foi da noite pro dia, não foi um tempinho, isso é o trabalho de vida do Marcel Marceau, que é a principal referência pra gente estudar a mímica, né, essa expressão corporal que é muito única. Mas continuando na expressão corporal, né, separando um pouquinho o corpo ali da fala, eu vou trazer uma provocação ainda pra vocês. Uma provocação. Vamos ver qual é essa provocação. Tá aparecendo aí pra vocês, mas vamos ler juntos, tá? Certas formas teatrais, como a comédia dell'arte ou a farsa, menos ligadas à psicologia ou à codificação do rosto, recusam a precisão mímica do rosto em benefício de uma gestualidade do resto do corpo, principalmente pelo uso da máscara ou de uma maquiagem pesadíssima para neutralizar a expressão facial, considerada demasiado precisa e invasiva. Então aqui, né, no dicionário de teatro, eles trazem essa provocação pra gente. Que provocação? Que é a expressão corporal que independe do uso do rosto, né? A gente viu ali com Marcel Marceau e a mímica um uso bastante, né? Um uso claro do rosto, das expressões do rosto também, né? Agora, você pensa, se um ator usa máscara, algum tipo de máscara, como que é para ele se expressar, né? O corpo ele tem que estar muito mais aumentado. Ano passado eu até dei uma aulinha sobre máscara, né? Expliquei que até no treinamento, para você chegar a usar máscara, você precisa passar pela máscara neutra, que vai neutralizar o seu rosto para você poder utilizar o resto do seu corpo, para você poder se expressar com o seu corpo como um todo, independendo só do rosto, das suas caretas. Mas aí quem não viu a aula do ano passado, não fica triste, não se preocupa, tá tudo bem, não precisa, tá? Tá tudo certo, fique em paz. Então aí, ó, tá passando pra você agora aqui do lado o Dario Fo fazendo uma brincadeira aí com o corpo dele, ele tá usando uma máscara de arlequino e tá contando uma história ali basicamente com todo o corpo dele. Nessa cena dele também tem falas, né? Ele também tá falando, mas percebe só o movimento do corpo dele, como já diz tanta coisa, é puramente gestual, né? O corpo dele tá ali se expressando de várias formas, contando a história todinha. Então, gente, nessa aula você já aprendeu a diferença entre expressão corporal e expressão vocal, já sabe o que é o conceito, né, da expressão corporal, entendeu que o corpo é um instrumento do ator, né, a ferramenta do ator de expressividade, já sabe o que é mimo, o que é mímica, e teve o exemplo do Marcel Marceau, e ainda também teve um exemplo da atuação, né, da expressão corporal
Com a máscara, mesmo com o rosto tampado, fosse uma máscara ou uma maquiagem pesada, você já tem essa referência de que o corpo em si, ele já é muito expressivo, que dá pano pra manga, que dá pra estudar bastante essa expressão do corpo. Se você gostou dessa aula, deixa aqui seu joinha, conta pra tia Gabi que você gostou dessa aula, fala pra mim, comenta, eu adoro conversar com vocês. E aí, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um grande abraço e até lá!